Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa 15ª aula do curso de ASP.NET MVC. Nesta aula eu vou falar sobre validação. Vou explicar por que devemos validar, como podemos validar e nessa primeira parte vou mostrar como podemos fazer a validação do lado do servidor. Uma das tarefas mais frequentes que as aplicações web realizam é o preenchimento de formulários. Com certeza, você já preencheu diversos formulários. São formulários de cadastro, de serviços, ou mesmo para realizar o login, de acesso. E como que funcionam a lógica por trás dos formulários? Basicamente, quando um cliente faz uma requisição, essa requisição frequentemente é uma requisição GET, e ela chega no servidor e o servidor apresenta um formulário. E nesse formulário, o cliente vai preencher os dados e quando ele clicar no botão enviar dados ou submit, esses dados serão postados via post para o servidor. Assim, quando o cliente realiza um post, as informações que ele inseriu no formulário serão recebidas pelo servidor, que vai implementar a sua lógica de persistência das informações. Geralmente as informações no formulário, elas são armazenadas em um banco de dados ou algum outro meio de armazenamento. E se as informações do usuário não forem tratadas, elas podem gerar uma massa de dados inconsistente. Não tem sentido, uma empresa coletar informações e ter na sua base de dados, dados inconsistentes. Por isso que é efetuada, na maioria, digo 99% dos formulários, é feita uma validação dos dados. Por quê? Porque o cliente ele pode se enganar, informando dados inválidos, ou o cliente pode estar mal intencionado. Então, a validação ela existe para que os dados sejam consistentes, para que as informações que estão sendo coletadas realmente sejam as informações que estão sendo esperadas ou que estão dentro daquilo que se espera receber, de forma a você ter uma base de dados com informações consistentes. E como nós fazemos então a validação nas aplicações ASP.NET MVC, que é uma ferramenta para criar aplicações web. Bom, nós podemos fazer a validação no cliente ou no servidor. Quando nós validamos no cliente, nós podemos utilizar JavaScript, jQuery, AngularJS ou qualquer biblioteca que utilize JavaScript. O problema da validação no cliente é que o cliente ele pode desabilitar o JavaScript para tentar bular a validação, tá? Ou mesmo o navegador do cliente pode estar com algum problema e o JavaScript pode estar desabilitado. Tá? Nós podemos também validar no servidor, tá? Usando, no caso do ASP.NET MVC, a validação geralmente é feita no controlador. Tá? Ou podemos usar também uma validação remota, que usa um atributo do Data Annotations do ASP.NET MVC. E, por último, nós podemos validar tanto no cliente e no servidor. Tá? Então, a validação é feita no cliente. Tá? E se for necessário, também no servidor. Para isso, nós usamos no ASP.NET MVC o recurso Data Annotations e o jQuery. Então, nesta aula, eu vou iniciar mostrando como podemos fazer a validação no servidor. Em outra aula, eu vou abordar a validação no cliente e no servidor com Data Annotations, e vou deixar por último a validação no cliente. Só para adiantar, a utilização do Data Annotations é uma validação que você aplica no modelo de domínio, através da definição de atributos, tá? E não na interface do usuário. Usando os Data Annotations, nós definimos critérios de validação em um lugar, que é geralmente no módulo, e os efeitos eles são produzidos em qualquer lugar que o modelo for utilizado. Nós vamos ver isso
não nessa videoaula, na outra aula do nosso curso. Então, nessa aula, eu vou mostrar como podemos fazer a validação no ASP.NET MVC no servidor, né? Que no caso, nós vamos fazer a validação usando os controladores. Como que isso é feito? Realizar a validação do ASP.NET MVC no controlador, nós temos que realizar duas tarefas. Definir a lógica de validação, tá? Que é implementar a validação dos parâmetros que estão sendo enviados. Lembre-se que quando eu realizo a validação no servidor, eu estou realizando a validação dos dados que foram postados. Tá? Então, quando o controlador, a action, os métodos action receberem o post, é aí que eu faço a validação. Então, eu tenho que implementar a validação dos parâmetros que foram enviados no post e definir as mensagens de erros para exibir ao usuário. Tá? E qual é o recurso que eu uso para fazer isso? Para fazer isso, eu uso uma propriedade que a classe Controller possui, que é a propriedade Model State. Essa propriedade ela pode ser acessada a partir das classes, né, que herdam da classe Controller, ou seja, todos os métodos Actions herdam de Controller, então eu tenho acesso ao Model State. O Model State ele armazena o valor submetido no servidor e armazena os erros de validações associados com esses valores. O Model State ele representa uma coleção de pares, onde você tem o nome e o valor, uma chave e o valor, que são submetidos ao servidor durante o post. E ele também contém lá uma coleção das mensagens de erros para cada valor submetido. Para mim incluir uma mensagem de erro relacionada a uma chave no Model State, eu uso o método addModelError, tá? Informando qual é a chave, no caso, qual é a propriedade do meu model, né? E qual é a mensagem de erro que eu quero exibir. Então nós vamos mostrar isso nessa aula. E o roteiro é basicamente o seguinte: eu vou definir o meu módulo, criando uma classe cliente. Vou usar a mesma classe que eu tenho usado nas aulas anteriores. Só vou incluir mais um campo idade para mim fazer uma validação aqui e mostrar para você uma propriedade de validação. Depois eu vou criar um controlador. Esse controlador vai ter um método indexGet, né? E um post para tratar o post do servidor. E um outro método validação que vai exibir o resultado dessa validação. Depois eu vou criar uma viewIndex e uma viewValidação. Né? A viewIndex ela vai exibir o formulário e a validação vai exibir o resultado do post. Correto? E eu vou alterar a rota padrão, né, que é a HomeIndex, para a minha aplicação. Então eu vou iniciar abrindo aqui o Microsoft Visual Studio Express 2013 for Web. Tá? Eu vou criar um novo projeto. Tá? Eu vou começar do começo, porque aqui eu não vou usar o Entity Framework, tá? Eu não vou usar uma base de dados, eu só vou definir um model e isso é suficiente para o nosso exemplo aqui. Então eu vou criar um novo projeto, tá? E eu vou criar esse projeto aqui na pasta de curso, na aula 15, né? Que é essa nossa aula. E eu vou colocar MVC Validação, que é o nome da nossa solução, usando a linguagem C Sharp, né? O template Web, seleciono ASP.NET Web Application e dou um OK. Aqui eu vou, como eu não vou usar jQuery, eu não vou usar as bibliotecas de script e nem os arquivos de CSS, eu vou criar uma aplicação vazia. Nós vamos ver que nós podemos, usando o jQuery, né, e usando as bibliotecas de estilo, que já vem com ASP.NET MVC, nós podemos implementar uma lógica, uma mensagem de erro bem legais. Então eu vou criar um projeto vazio e vou começar definindo a minha classe cliente, que é uma classe no meu módulo, na minha pasta modules, né? Então eu vou ter um modelo, você já sabe, né? Para mim criar um model, eu clico com o botão direito do mouse em model e seleciono Add Class, que vai ser uma classe que eu vou chamar de cliente, que é uma classe que eu tenho utilizado nas aulas anteriores.
para ganhar tempo, eu já tenho ela pronta, né? Geralmente eu faço assim, ó, eu defino cada propriedade, cliente ID, né? Aí eu dou um get e um set em cada propriedade, tá? Então, para ganhar tempo, eu vou copiar o restante das propriedades. A única diferença é que eu tenho essa propriedade aqui, idade, que eu não estava trabalhando com ela. Eu estou incluindo ela aqui nesse exemplo. Para mim, tem mais um exemplo de validação aqui, tá? Senão eu vou ter só string, então eu vou colocar um init aqui para mostrar para vocês. Bom, tá aqui o meu modo, eu posso dar um organize aqui, né? Pronto. Né? Aqui, basicamente, o meu modelo está pronto. E agora eu vou partir para criar os nossos controladores, o meu controlador. Tá? Então eu vou na pasta controller, clico com o botão direito, coloco add controller. Tá? Lembrando que para o padrão eu vou selecionar aqui o scaffold, vou criar um controller MVC5 vazio. Vou colocar um add. E que aqui você já conhece o padrão MVC, né? O prefixo é sempre o nome do controlador seguido do sufixo controller. Então eu vou colocar aqui cliente, que vai representar, né, que vai tratar a lógica dos meus clientes. Bom, por padrão ele cria aqui um método index, né, e já me fala que esse método aqui para tratar requisições get. Tudo bem. Então aqui eu só tenho que fazer o seguinte nesse método. Como eu tenho um modelo e eu vou usar esse modelo, eu vou criar aqui, né, eu vou ter que acessar esse meu model, né, e para isso você já sabe que eu tenho que fazer uma referência aqui, né, na pasta onde está o meu modelo. Então eu vou copiar aqui, ó, o namespace, né, models, para minha pasta models. Tá? E agora eu vou definir uma variável cliente que vai ser uma instância da minha classe cliente. E o que eu vou fazer? Eu vou passar essa classe para a minha view. Por quê? Porque eu quero que é cliente. Porque eu quero no formulário tratar as informações do cliente, tá? É por isso que eu estou passando para essa view. É a view que vai renderizar o formulário. Muito bem, eu já tenho uma view onde eu criei uma instância de cliente, vou passar esse meu cliente para a minha view, tá? Só que aqui eu tenho get. E agora o que eu preciso fazer? Eu preciso usar, eu já mostrei isso nas primeiras videoaulas, quando o usuário postar os dados, tá? Então, quando o index ali com get, ele vai receber o formulário. Quando ele postar o formulário, ele vai dar um HTTP post, certo? E para fazer isso, aqui no MVC, eu tenho que usar um filtro, tá? Esse é um recurso da ferramenta MVC, tá? É os Actions Filters, que executam lógicas de filtragem antes ou depois que uma action é chamada. Aqui eu vou definir um filtro e falar que esse meu método action, que eu vou copiar aqui, ó, que vai ter o mesmo nome, tá? Ele só vai, eu estou colocando uma restrição, ele só vai tratar a requisição post, get ele não vai tratar, tá? E aqui, nele, é que eu vou definir a minha validação, a minha lógica de validação, tá? Lembra, aqui, ó, aqui no... Não, aqui. No post, né? Quando o usuário postar os dados, o que vai acontecer? Ele vai receber os dados aqui. Então eu tenho que definir a minha lógica de validação aqui neste método, tá? Action. Então eu vou aumentar aqui um pouquinho mais, né? Para a gente acompanhar aqui melhor, tá? Então é aqui que eu vou definir a validação. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é que esse meu método action, ele vai receber um cliente, né? Ele quer receber os dados que foram postados, que são os dados do meu model cliente. Tá?
Aqui o compilador está reclamando porque ele não está retornando uma view, tá? Ele espera retornar uma view. Então, agora eu vou validar os meus dados, tá? Lembrando que eu tenho ali no meu model, né, as informações do cliente definidas foram o ID, o nome, o e-mail, o telefone. O ID ele é um campo restrito, tá? Ele representa o código do cliente. Então, eu só vou trabalhar validando os dados relacionados às informações que o usuário vai postar. Geralmente o ID, o usuário não posta, ele é uma informação que fica até oculta do usuário, tá? Ele não tem controle sobre isso, tá? Isso existe no meu modo para mim trabalhar com banco de dados e em formulários de inclusão, alteração, eu ter um código para mim poder localizar o cliente, tá? Mas no formulário eu vou ter informação de nome, e-mail, telefone, idade, então eu vou validar essas informações. Então eu vou começar a minha validação. Então, primeiro, eu estou fazendo uma validação do lado do servidor, tá? Porque eu estou aqui no meu controlador cliente controller e na minha action index, que vai receber o post do formulário. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, olha, eu não quero que o nome esteja vazio. Então, olha, uma validação que eu posso fazer é assim, ó, is null or empty, né? Ele está recebendo o nome, então eu faço assim, ó, se o nome do cliente estiver vazio, eu vou usar o meu model state, tá? Olha lá o meu model state, e vou usar o método add model error, vou incluir uma mensagem, né, informando uma string que é a chave. Qual que é a chave? É o nome da propriedade que eu estou validando, que é nome, tá? E aqui, se o nome for vazio, eu vou associar a essa chave uma mensagem de erro. Por exemplo, o nome é obrigatório. Correto? Deixa eu fazer mais para cá. Pronto. Esse é um exemplo de validação, tá? Eu posso fazer a mesma coisa vamos agora para o e-mail, tá? Lembrando que eu posso usar aqui uma expressão regular para validar o e-mail, né? Aqui eu não vou entrar nesse detalhe. Então, ó, o e-mail é obrigatório. Então, o nome, estou validando o nome e o e-mail, tá? Agora eu vou validar nome, e-mail, o telefone. Então, eu vou copiar cliente, telefone. Aqui você tem que colocar o nome correto da propriedade, senão ele não valida, tá? O telefone é obrigatório. Então, eu estou associando aqui no meu controlador, na minha action index, usando o model state, tá? Que é uma propriedade do meu controller, tá? Olha aqui, ó, dessa classe controller aqui, ó. Vamos dar uma espiada nele, tá? Vamos lá, eu vou selecionar ele aqui, clicar com o botão direito e Go to Definition. Vamos ver ele aqui, olha ele aqui, ó, Model State. Vamos lá dar um Go to Definition nele. Olha lá, ó, né? O Model State. Certo? Então vamos voltar aqui para o nosso controlador. Então esse Model State ele vem dessa classe, tá? E eu estou incluindo no Model State, tá, uma mensagem de erro associada a uma chave específica, que no caso é a propriedade que eu estou validando. Certo? Bom, agora, para validar a idade, eu vou fazer assim. Eu vou mostrar que nós podemos... A idade aqui não é string, né? Então, ó, if cliente idade for igual a 0, significa que ela não foi informada, tá? Então eu vou colocar aqui a idade é obrigatória.
ela não foi informada. Obrigatório, eu tenho que informar a idade. Então, se ele informar a idade, eu vou fazer uma outra validação. Vou fazer o seguinte, ó, deixa eu colocar aqui para ficar mais inteligível. Vou ter que voltar para 100% aqui, senão vai ficar mais confuso ainda. Então, olha, eu estou no cliente, na idade, eu validei, verificando se ela foi informada ou não. Se ela foi informada, eu vou fazer uma outra validação. Eu vou verificar, vamos supor que eu estou querendo, se ela for menor ou igual a 21, eu vou incluir uma outra mensagem de erro, tá? Vou copiar aqui e colar, para você ver. Então eu vou falar assim, ó, a idade informada tem que ser maior que 21 anos, tá? Uma mensagem, poderia ser mais legal essa mensagem, tá? Então, estou fazendo uma outra validação aqui, tá? Então, na primeira validação, eu já verificar se eu informei. Se eu informei, por exemplo, se eu formar 18, ele vai validar novamente aqui, tá? Então, eu creio que eu validei já tudo, né? Nome, e-mail, telefone e idade. Nome, e-mail, telefone e idade. Certo. Agora, o que eu vou fazer? Bom, por enquanto, eu só incluí mensagem de erro associada a uma chave, que no caso é a propriedade que eu estou validando, certo? E o que eu tenho que fazer? No final, eu tenho que verificar se o model state é válido. Aí eu faço assim, ó. Aí eu pergunto, a validação falhou? Como é que eu faço isso? Eu falo assim, ó, if not model state, ele tem uma propriedade isValid, ó. Essa propriedade, ela indica se uma instância do meu model state é válida. Se ela tiver qualquer mensagem de erro, ela não é válida, tá? Então, se ela não for válida, significa que que ela falhou. Sim, falhou. Se ela falhou, o que eu vou fazer? Eu vou retornar, vou dar um retorno aqui, né? E vou exibir a minha view com o meu objeto cliente. Se ela foi vou colocar um else, né? Se está tudo ok, o que eu vou fazer? Eu vou retornar uma view. Só que aí eu vou retornar com um método action que eu vou criar agora, chamado validação, e vou passar ao cliente. Para ele falar, não, beleza, os dados do cliente foram recebidos e validados. Pronto, eu acho que essa action foi concluída. Então, duas etapas. Eu validei, defini a minha lógica de validação, usando o model state e através do método addModelError, incluindo mensagens de erros vinculadas às propriedades que eu estou validando no meu model state. Ao final, eu verifico, o model state é válido. Se ele falhou, se ele não é válido, tá? A validação falhou, então eu estou retornando para a minha view. E vai exibir as mensagens de erro. Se a validação passou, eu vou para uma outra action, que eu vou definir agora, e essa action vai exibir as informações validadas, né? Public action result, validação, essa action vai receber um cliente, um objeto cliente com os dados, né? E aqui ele apenas vai retornar a view.
Aqui é crente minúsculo, né? Crente. Beleza? Então tá aqui, ó. A minha lógica de validação, usando o model state, o método add model error, né? E agora só falta eu criar minhas views, né? Então eu vou criar minha view index, clicar com o botão direito do mouse sobre o método action, que eu quero criar a view, e vou definir a minha view. Então, add view. Aqui a minha view, ela vai ser uma view tipada, né? E ela vai ser do tipo cliente. Eu não vou usar uma página de layout e não vou precisar dos scripts, né? Eu marcando Reference Script Libraries, ele vai criar uma pasta chamada script e vai copiar os scripts de query para mim. Eu não vou precisar disso. Tá? Então eu estou criando uma view tipada, cujo meu modelo específico vai ser o meu modelo definido para representar o meu cliente. Vou dar um add. Então tá aqui a minha view, né? Nessa view aqui vai ser o meu formulário, tá? Então aqui eu vou definir a lógica do meu formulário. Então como é que eu vou fazer isso, né? No meu formulário eu tenho que definir aqui um formulário que vai receber, que vai apresentar para o usuário as informações. Então, lembrando das nossas aulas anteriores, eu vou definir um formulário e aqui eu vou usar um recurso dos HTML helpers para exibir as mensagens. E esses recursos são: eu vou exibir as informações as mensagens de erro que vão estar retornando usando o validation, o HTML helper validation summary, né? E validation message for. Tá? O validation summary ele vai retornar uma lista não ordenada das mensagens de validação que estão lá no meu model state. Ele retorna uma lista. Tá? Esse HTML helper, se eu colocar true aqui, ele vai exibir o resumo dos erros, né, do modelo. Se eu colocar false, ele vai exibir o resumo de todos os erros. Aqui, se eu colocar true, ele vai exibir só os erros relacionados ao modelo e não às propriedades do modelo. Tá? E a sintaxe eu coloco a sintaxe razor, né, html.validationSummary. Geralmente eu coloco true e eu posso colocar aqui uma mensagem também, tá? Uma mensagem que vai aparecer lá no meu formulário. Então, eu uso o Validation Summary para me apresentar um resumo dos erros. E eu uso o Validation Message For para ele exibir uma mensagem específica da propriedade que eu estou validando. Tá? Então, é para isso que servem esses dois HTML Helpers que eu vou usar aqui na minha aplicação. Para exibir na minha view, né, as mensagens de erros que eu defini. Tá? Essas mensagens de erro que eu defini aqui no meu controlador. Ó. Ele vai exibir isso lá usando o Validation Summary e o Validation Message For. Então, vamos voltar para a minha index aqui. Então, eu vou começar, né, exibindo então, um resumo de erro. Geralmente a gente usa Validation Summary. Olha lá, ele vai exibir para mim, então eu vou colocar aqui true, porque eu quero que ele exiba só as mensagens relativas ao modelo e não as propriedades. As das propriedades eu vou exibir usando o Validation Message For. E aqui eu vou informar aqui uma mensagem. Ó. Ocorreu um erro no formulário. Certo? Bom, e agora eu vou usar o meu using
né? E a minha outro helper para criar o formulário, begin form. Tá, meu formulário está aqui, ó. Tudo que eu colocar aqui vai ser o meu formulário. Então eu vou começar, né? Field set. Estou usando aqui a anotação do HTML5, né? Então aqui dentro eu vou colocar uma legenda. Vou colocar aqui, ó, cadastro de cliente. E agora eu vou definir as minhas labels, né? E os meus campos do formulário, tá? Então, para fazer isso, eu vou definir divs, né? E eu vou usar as minhas classes, né, relacionadas às divs que eu tenho associada aqui no meu arquivo CSS que a ASP.NET MVC usa. Nessa aplicação nós não estamos usando o arquivo CSS, mas eu já vou acostumar você a definir essas classes, tá? Porque depois, com o arquivo CSS, ele formata, né, você pode aplicar uma formatação legal na sua aplicação. Então, eu vou definir a label, né? Primeiro que eu defino a label, então na label eu só vou exibir o nome, né? HTML. Então eu uso o helper label for. E aqui, ó, eu vou pegar o meu módulo, ó, lembra que a minha view é tipada, então eu tenho a diretiva módulo indicando o tipo que a minha view está renderizando, e eu tenho acesso ao modelo usando a expressão lambda, né? Então eu coloco model, ó, e eu vou começar pelo nome. Então no label for, ele só vai exibir a label nome, tá? Não o conteúdo que vem aqui no model, tá? Então eu monto primeiro a label e depois eu vou exibir editor field. Editor field. Eu vou exibir o valor do campo, né? Então, para me exibir o valor do campo, eu uso o HTML helper, HTML, editor for, tá? Que vai me exibir o valor do campo. No meu model, uso a expressão lambda, model, nome. E agora, eu vou usar o meu HTML helper, validation message for, que se houver alguma mensagem de erro, ele vai exibir uma mensagem de erro relacionada com essa propriedade que eu estou validando, né? Model, nome. Pronto. Então vamos entender o que foi feito aqui. Eu estou montando o meu formulário, tá? Então eu estou usando aqui o recurso do Validation Summary, que é para exibir as mensagens de erro que eu defini lá no meu controlador, na minha classe model, não é propriedade model state, né? Associada a cada propriedade do model. Tá? Então o Validation Summary ele vai exibir um resumo, né? Uma relação de erros associada ao model. Depois eu comecei usando a tag o HTML helper para iniciar o formulário, né? Lembrando que isso é igual a usar form e end form lá, encerrando o formulário, abrindo e fechando. E aqui eu estou começando a exibir o nome, né, do campo e o valor do campo. E o Validation Message For vai exibir as mensagens de erro relacionadas com essa propriedade do meu módulo que eu estou validando. Então, agora só tenho que copiar e colar, né? E mudar o... Aqui vai ser e-mail. Aqui vai ser e-mail. Eu repito isso para e-mail. Opa, esqueci do div, né? Tem que fechar com a tag div aqui.
Depois vai ser para o telefone. Opa. Copiar e colar aqui, porque eu não tinha pegado a tag div, né? Eu vou ter que... Depois vai ser para a idade. E aqui, por último, eu vou colocar aqui eu vou colocar um button, né? O usuário poder postar um submit value, colocar aqui enviar dados. Opa. Beleza. Meu formulário encerrou aqui, ó. Pronto, o meu formulário para exibir, a minha view para exibir o formulário já está criada aqui. Eu só vou definir aqui, ó, antes, só um nome de cadastro de cliente para ele exibir. Certo? Então a minha view index já está criada. Agora eu tenho que criar a view validação. Essa view validação, ela só vai exibir, ela vai ser tipada, né? Não vai ter nenhuma referência. O model 10, ela vai exibir informações do cliente. E para ganhar tempo, tá? Eu vou copiar e colar o código dessa view aí, porque ela usa basicamente Vou começar aqui do body para frente, ó. É mais um serviço de digitação. Aqui eu só estou exibindo as informações. Não é um formulário, pode ver, só tem os campos do... Estou usando, e aqui eu estou usando, ao invés do label for, display name for. Ele vai exibir o name, o nome do campo, e vai dar só um display. Ele não vai ser uma caixa de texto, só vai exibir o valor. Tá? E aqui ele só coloquei um action link para ele retornar para a minha view index. Certo? A última coisa que eu tenho que fazer é o seguinte, é alterar a rota, né? Por quê? Porque a rota padrão está definido para buscar o controlador home, né? E nele a action index. Eu não tenho controlador home, tá vendo? Eu tenho o controlador cliente, então eu só vou mudar aqui para cliente. Aí ele vai buscar a action index do controlador cliente, que vai ser essa action aqui no get. Aí ele vai apresentar o quê? O formulário. E quando o usuário clicar aqui no button, ele vai vir aqui no controlador, tratar os posts. Eu tenho a minha lógica de validação aqui, né? E nós vamos ver ela funcionando. Certo? Eu vou até depois colocar um breakpoint aqui para você ver o model state funcionando. Então vamos colocar, vamos executar. Ele vai abrir aqui, ó, vai renderizar meu método action, tá aqui, ó. Então tá aqui meu formulário. Se eu clicar em enviar dados, olha o que vai acontecer, ó. Tá vendo? Ocorreu um erro no formulário, o validation summary está em ação. E ó, o nome obrigatório, o e-mail obrigatório, o telefone obrigatório, a idade obrigatória. Então eu tenho que informar essas informações. Ele não postou. Tá? Ele chegou aqui, ó, no módulo, quando ele foi validar, falhou. Então ele não postou, ele exibiu novamente a view com os dados do cliente. Tá? Ele não foi para validação. Então eu vou postar de novo e vamos analisar esse objeto para você ver que interessante. Tá? Vamos abrir aqui a aplicação. Então eu vou postar de novo. Ó. Olha lá, eu estou no meu model state, tá? Então eu vou dar um add white aqui, ó. Olha lá o meu model state. Olha aqui, ó. Ele contém 4 chaves e 4 valores. Olha lá, nome, e-mail, telefone, idade, valores. Tá? Cada um dos valores está relacionado com o model state. Olha lá, ó. Quantos erros ele tem? Ele tem um erro, né? Tá vendo? Tem outro erro aqui definido, né? O valor.
eu não informei nada, tá vendo? Então, é isso que o model state trata, tá? Então, ele tem 4 erros, né? Para cada um dos campos que eu validei, porque nenhum deles, né, a validação passou. Olha aqui a mensagem de erro, o nome é obrigatório, tá? Mesma coisa aqui, você pode ver as mensagens de erro, né, relacionadas com cada um dos campos, ó. Olha lá, ó. O e-mail é obrigatório. Então isso está tudo no modo state, certo? Vamos continuar. Deixa eu tirar o breakpoint e agora nós vamos passar, né? Então aqui eu vou informar o nome, né? José Carlos. Note como a validação é feita no cliente, as mensagens de erro elas só vão sumir quando eu postar os dados. Então eu vou colocar um e-mail aqui, um telefone, tá? E a idade, ó, eu vou colocar uma idade aqui abaixo de 21. O que vai acontecer? Essa primeira validação aqui vai passar. Aí ele vai entrar na segunda, tá? Que você vai ver que a idade informada tem que ser maior que 21. Porque a minha lógica está definindo isso, né? Então agora eu vou postar. Ó. Esses passaram, mas esse não passou. A idade informada tem que ser maior que 21. Eu tenho que informar 22. Quando eu clicar aqui, o que vai acontecer? Olha, todos os dados vão ser validados. Aí, ele vai entrar na validação. Né? E a view para validação vai exibir os dados do cliente. Então, vou clicar aqui. Olha lá, dados enviados após validação. José Carlos, né? E-mail, telefone, idade. O action link aqui apenas retorna para a minha página de cadastro. Dessa forma, você viu como implementar, tá, a validação no ASP.NET MVC do lado do servidor, ou seja, no controlador, nos métodos action, usando a propriedade model state, né, e fazendo a validação de cada campo. Se eu colocasse aqui no index, olha, o validation summary, eu vou alterar ele para false. Tá? Vou salvar, vamos ver se ele já vai exibir aqui. É que aqui, olha aqui, ó. Tá? True, ele exibe só os erros relacionados ao modelo, que no caso ali não tinha nenhum. E false, ele exibe todos os erros. Então ele exibiu um resumo dos erros aqui, todos os erros aqui, né? Que é todos os erros de todos os campos. E em cada campo ele está exibindo, porque aqui no meu... eu estou usando o Validation Message Form. Então o Validation Summary, ele exibe, se eu coloco True, ele só exibe os erros vinculados ao modelo e não às propriedades. Tá? Então, como eu não tenho nenhum erro do modelo, e sim de cada propriedade, tá? Ele só vai exibir essa mensagem, esse texto aqui. Eu colocando false, não, ele passa a exibir todos os erros. Então ele vai exibir todos esses erros, que é todos os erros das propriedades, e em cada propriedade ele vai exibir também, porque eu estou usando o Validation Message For. Se eu não quisesse exibir, eu teria que comentar, né? Por exemplo, eu vou comentar aqui, ó. Vou parar aqui, só para você ver, ó, o nome. Tá? O comentário no Razor, né, é o arroba asterisco, asterisco arroba. Então eu vou executar, você vai ver que eu comentando o Validation Message For, eu não vai exibir a mensagem para aquele campo, só vai exibir no Validation Summary. Né? Deixa eu fechar aqui. Está aqui o meu formulário, eu vou clicar aqui em enviar. Olha lá, o nome ele não exibiu, tá? Mas ele exibiu aqui no Validation Summary. Tá? Porque aqui exibe todos os erros. E aqui exibe o erro relacionado à propriedade que eu defini para a minha validação. Como eu comentei o código aqui, ó, eu fiz esse comentário, então ele não exibiu o erro. Tá? Então, na próxima aula nós vamos ver como validar usando Data Annotations de jQuery, que é
a maneira mais recomendada de você fazer a validação, tá? Na verdade, nós vamos usar também o model state do lado do servidor, mas não vamos definir essa lógica, né? Não vai ser necessário definir a lógica aqui no meu controlador. Tudo isso aqui, ó, ele vai sair daqui, tá? Eu vou passar isso, vou fazer essa validação usando data annotations. Então, na próxima aula, esse será a nossa abordagem na segunda parte das validações usando o framework ASP.NET MVC. Até a próxima aula.